Amigos queridos, irmãos de caminhada, que a misericórdia de Jesus nos agasalhe nesta manhã, em que todos nós sintamos amparados pelo amplexo de luz desses benfeitores espirituais, que em nome de Jesus nos socorrem, nos amparam, e que possamos nesta manhã refletir bastante no assunto que vamos trazer, em virtude das dificuldades que todos passam no planeta. Hoje nós vamos ver o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo, de maneira porque o Espiritismo faz, que ele as considera, o homem recebe sempre com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão dos quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão um estado de embriaguez, de loucura, aos quais se pode chamar de inconsciente, é incontestável que tem ele sempre por causa de um descontentamento qualquer, que sejam os motivos particulares que lhe se apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para que não crê na eternidade, julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus que Ele nos ampare, que Ele traga para todos nós as bênçãos sublimes do seu amor, fortalecendo-nos de confiança. Sabemos que tudo na vida tem um período que passa e que nós precisamos abraçar com a doutrina dos Espíritos para que ela possa nos esclarecer cada dia, cada vez mais. Mestre Jesus, compadeça de todos aqueles que compreendem o seu Evangelho e ainda não vivenciam, como também daqueles outros que vivem na ignorância dos torpores das suas ilusões, e que a sua paz, o seu infinito amor, esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos falando hoje de um tema bastante expressivo, importante, que é o suicídio e a loucura. Nós sabemos que todos nós vivemos momentos de grandes lutas, de grandes dores e de grandes sofrimentos. Mas, no entanto, nós sabemos que existem aflições que muitas vezes nos tiram desse estado em que nós precisaríamos buscar, que era o nosso equilíbrio. O equilíbrio para enfrentar as nossas dores, o equilíbrio para enfrentar as nossas lutas. E hoje, então, nós estamos sendo convidados a buscar cada vez mais um pouco de confiança, um pouco de fé, um pouco de compreensão,
para tudo aquilo que envolve os nossos pensamentos. Nós vamos então ver que a misericórdia de Deus tem nos trazido uma oportunidade tão grandiosa para que a gente possa sentir a compreensão mesmo do que seja viver. Porque muitas vezes nós não temos vivido, muito pelo contrário, nós temos enfrentado situações sem que a gente compreenda a necessidade de sentir as nossas aflições, compreendendo as nossas dores, nossas dificuldades maiores, e lembrar que cada dia, cada vez mais, as aflições, o que nos aflige, muitas vezes vem com situações motivadas por outros sentimentos. Em casa, por exemplo, quem não faz aquilo que nós gostamos, muitas vezes nós irritamos, ficamos aflitos, e quantos chegam até mesmo à loucura. Então, a gente pode perceber que todos nós estamos sendo convidados a sentir a grandeza do amor de Jesus em nossa vida. Todos nós precisamos sair desse estado, muitas vezes, de cólera, porque não resolve nada, porque a cólera, ela apresenta tantas questões negativas e que nada vai resolver, só agrava. Muitas vezes, por nossa ignorância, nós esquecemos de iluminar o nosso pensamento. De repente, porque nós não somos satisfeitos, não estamos satisfeitas, nós preferimos largar as coisas. Ora, chega um ponto que nós acabamos pensando em desistir da nossa vida, porque nós vamos achar que tudo isso é, é muito difícil para nós, porque tudo isso nós vamos achar que é banal, que não vale a pena nós reencarnarmos ou vivermos debaixo dessas situações que cada dia nós mesmos criamos. Onde está a sua fé, meu amigo? Onde está a sabedoria divina que vai nos ajudar? Então, a incredulidade muitas vezes tem nos trazido muitas dores, muitas dificuldades, e é preciso que a gente possa estar muito atentos para que essa ideia de suicídio não venha para nós, não chegue até nós. É preciso que a gente entenda cada dia mais o que seja você perder uma oportunidade reencarnatória. E muitas vezes nós esquecemos de que os nossos abusos têm também causado para nós muitas dificuldades e até mesmo suicídios indiretos. Então, com relação a esse suicídio indireto, nós conhecemos que todos excessos de droga, psicoativas e outras que nós temos ingerido, pode ser um caminho, que nós estamos desorganizando as nossas energias e estamos também nos adoecendo, degenerando aos próprios centros de força que nós trazemos. É preciso, então, que a gente possa observar que no suicídio estão todas as nossos pensamentos de abandono à vida, de não termos força para lutar. Eu pergunto, onde está a nossa abnegação? Onde está a nossa compreensão, nosso perdão? Onde está aquele momento em que eu podia buscar um arrependimento para que eu pudesse voltar atrás? Não, às vezes muitos desistem por não conseguirem caminhar, achando que a vida termina no túmulo, com a morte. Quantos pais têm sofrido, quantas esposas
tem deixado de olhar para o seu marido com os olhos do amor, de tanto sofrimento. Então, a incredulidade, ela é uma das questões que vai nos arrastar. Nós somos vítimas de nós mesmos. Por quê? Porque quando eu não acredito na vida futura, as ideias materialistas vão me consumir. Então, eu crio uma insatisfação tão grande porque eu não quero sofrer, ou eu queria aquilo que o outro tem. Isso é uma covardia, amigos. É um desconhecimento da lei de Deus, do planejamento reencarnatório. Não existe o nada, existe esse vazio existencial que deveria ter sido preenchido com a força do amor, com a força da caridade. Então, hoje vem crescendo tantas doutrinas materialistas e que nós temos visto que está sendo um veneno, porque ela vai inoculando a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam. Por que que ela faz isso? Porque ela acaba tirando a esperança de progresso. E nós vamos ver que quando a maioria suicidam, os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade, amigos. Que é a doutrina essa de materialismo, que é uma controvérsia com a doutrina espírita, e já o espiritismo, ele vai nos mostrar a imortalidade. E nós que somos adeptos dessa doutrina, acreditamos que nós todos estamos aqui vivenciando nossos momentos de reeducação. Por isso eu te convido, amigo, alimente a paciência, tenha resignação, para que você não venha a pensar ou alimentar no pensamento de suicídio e tenha coragem moral para enfrentar a sua existência. O Espiritismo, ele vai ampliar este olhar para nós. Ele vai nos mostrar o sofrimento que os suicidas ficam no mundo espiritual. São os próprios suicidas que voltam para nos falar, para nos mostrar as suas dores. E é necessário que o espírita tenha força, porque não há motivo para me deixar desistir da vida ou me levar a desistir. Muito pelo contrário, nós temos ideias e pensamentos e conhecimento para contrapor a ideia do suicídio, porque nós sabemos da vida futura e nós sabemos naquilo que Jesus nos disse, a cada um segundo os seus atos. E que atos são esses que são tão inditosos e que nós ainda não compreendemos que diante da dor, diante das lutas, das dificuldades, eu preciso buscar na resignação o conhecimento? Quanto mais vaidade, quanto mais ilusão, mais cegos nós nos tornamos. E a certeza de que, abreviando seus dias, nós vamos ver que tudo isso tem um peso na nossa vida. É muito difícil viver enganado. Imaginemos como nós vamos sentir quando chegarmos no mundo espiritual, de saber que nós tiramos a nossa própria oportunidade de reencarnação que tivemos. É uma oportunidade. E que o suicídio é um obstáculo. E que no outro mundo ele se reúne aos que foram objeto de suas afeições e os quais esperavam encontrá-lo de uma situação diferente. As consequências para o suicídio são terríveis, amigos. Se a vida hoje está difícil, imagine você com a mente totalmente descontrolada, cheia de remorso, de arrependimento. Nós temos a passagem de Judas, quando ele se arrepende e viu o erro, ele mesmo sendo cristão, ele não achou outro caminho, tal foi a vergonha, o remorso que agasalhou seu espírito. Mas Jesus conhecia os seus princípios maiores, o visitou. E é quando ele pede a Jesus que perdoasse a ele, Jesus logo diz: perdoa-te. Porque Jesus não tinha mágoa, mas ele tinha que acertar com as leis de Deus.
E quando nós falamos em acertar com as leis de Deus, ninguém tem o direito de tirar quem quer que seja a vida do outro. Portanto, amigos, destruir a vida é um sofrimento eterno. E quando a gente vê os espíritos dizendo, né, que eles sofreram, e depois eles podem dizer, durante por muito tempo pensei que o meu infortúnio fosse eterno, mas a esperança de de um Deus misericordioso faz-me corajosa para enfrentar uma nova luta. Só que na próxima reencarnação não será tão simples, porque nós dilaceramos aquilo que era mais sagrado, que é o corpo perispiritual. Fomos infratores da lei, então nós precisamos buscar no coração das mães que são capazes de nos receber, para que possam nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, talvez com retardo mental, com uma situação que vai fazer com que a gente tenha sofrimentos ainda no corpo, para resgatar, e não só resgatar, mas recompor as energias que nós mesmos dilaceramos. Então, amigos, procurem a oração, procure aqueles amigos que poderão te ajudar na sua dor, procure socorro, mas nunca desespere, nunca entre por esse caminho. Quanto mais nós compreendemos a grandeza de Deus, mais somos esclarecidos e mais culpado nós vamos nos sentir por não compreendermos as nossas amarguras. Todos nós que estamos reencarnados, estamos sob a tutela divina, estamos sob o olhar de Jesus. Tenhamos calma, amigos, mas procuremos solidificar em nós a fé e a esperança. Todas as vezes que alguma ideia contrária ao bem, da luta, te abater o coração, o seu pensamento, lembre-se do amparo que a oração te oferece e busque ajuda para que você não seja cúmplice dos seus próprios enganos. Então, nós deixamos aqui uma essa recomendação e nós vamos ver que a causa, né, do suicídio são sempre, nós sabemos que é uma causa porque nós não conhecemos, na verdade, a imortalidade. E vamos esvaziando a questão da esperança e vamos esvaziando também a vontade de lutar conosco mesmo. Então, deixo aqui nossa sugestão para você que está triste, sentindo abandonado. Nunca vá por esse caminho, meu filho, meu irmão. Nós todos precisamos muito do amparo uns dos outros, e os benfeitores maiores estão sempre prontos a nos ajudar. Cada dia é uma experiência, e cada hora é um valor extraordinário. Quantos de nós podemos reerguer, sairmos das nossas dificuldades para sentir a grandeza de Deus em nossa vida? Que a fé, a coragem e o bom ânimo esteja sempre no seu pensamento, irmãos. Nós pedimos a Jesus que nesta hora do passe, os espíritos amigos possam atuar em nossos pensamentos, trazendo-nos a esperança, a coragem e fazendo com que essas ideias que são tão difíceis, que nos levam à loucura pela cólera, pelo desespero, o suicídio, que elas sejam diluídas pelo bem, pelo amor e pela caridade. Só Jesus pode nos ajudar. E para que eu encontre com Jesus, basta que eu esteja no bem. Que a nossa água seja fluidificada, Senhor, e que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Jesus, visite os lares em aflições, as mentes empedernidas, para que elas possam voltar os olhos para ti, Senhor. E é em nome de Deus que nós gostaríamos de levar as nossas vibrações a todos os lares,
a todos aqueles que estão conosco nesta manhã, em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, pedindo a Eurípedes que os proteja, os ampare, fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.